O processo de privatização da Sabesp terminou ontem com a venda de 32% das ações da empresa por 14 bilhões 800 milhões de reais. Nós vamos conversar com o ex-presidente da Sabesp, Gessner Oliveira. Gessner, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e bom dia. Muito bom dia, Rafael. Um prazer estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes. Prazer é nosso. Gessner, foi um bom processo de privatização? Foi um bom negócio para o estado de São Paulo, consequentemente para o paulista, para o povo paulista? E será um bom negócio para os consumidores? Olha, eu acredito que sim, Rafael, por algumas razões. Em primeiro lugar, dá mais capacidade de investimento para a Sabesp, porque os acionistas privados, em particular o chamado acionista de referência, tem uma boa condição de investir mais. E, de fato, o investimento deve subir cerca de 10 bilhões de reais nos próximos 5 anos e antecipar a universalização dos serviços. Para 2029, a lei prevê 2033, há uma antecipação. Isso é bastante positivo. Também o fundo de parte dos recursos da privatização, 30%, permitirá uma alíquota, uma tarifa módica, o que significa uma certa redução de tarifa para as famílias em situação mais vulnerável. E a empresa fica mais eficiente, fica mais ágil, porque ela deixa de ter as amarras de uma empresa estatal, mantendo o Estado cerca de 18% das ações, o que lhe garante direitos e capacidade de orientar também a empresa, de influenciar a empresa, para que ela atinja os seus objetivos, em particular de universalização, Rafael. Agora, Gessner, bom dia para você. A judicialização desse processo de privatização não assustou de forma alguma um investidor. A gente está acompanhando esse processo com a finalização de ontem. E no sábado, se não me engano, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ele chegou a rejeitar um pedido para romper esse contrato de privatização da Sabesp com a cidade de São Paulo. Com isso, o fim dessas tentativas de se reverter esse caso, de se judicializar, não há nenhum risco para esse processo na justiça? É isso que eu quero dizer. Olha, Lívia, sempre em uma democracia, sempre há a possibilidade de discussões de natureza judicial, é possível trazer argumentos, mas trata-se de um processo bastante sólido, transparente, planejado, algo que foi passo a passo, foi sendo explicado, né? Seguiu as regras. É claro, sempre há polêmicas sobre um ou outro aspecto, mas no conjunto trata-se de um processo muito robusto. Aparentemente, a decisão do presidente do STF, bem como as decisões anteriores, foram todas no sentido de ratificar aquilo que foi feito na privatização da empresa, né? Embora sempre possa haver alguma questão, tem a impressão que o processo está bastante sólido do ponto de vista jurídico. Ô, Gessner, eu queria tirar uma dúvida com você, que é uma dúvida, pode parecer mais superficial e talvez seja mesmo, mas é a seguinte: a gente sempre ouviu falar que a Sabesp era a joia da coroa desse setor, né? Uma empresa controlada pelo Estado, saudável, com capacidade de investimento, embora não o ideal, que deixaria de ser estatal a partir da venda de parte das ações que eram do Estado de São Paulo. Ela não deveria ter gerado uma empresa nessas condições, saudável, monopolista, não deveria ter gerado mais interesse do mercado? Por que só apareceu um interessado na compra das ações? Essa é uma boa pergunta, Rafael. Na verdade, você teve um processo em duas fases, né? Uma fase para a escolha do acionista de referência e a outra fase que levou 15% das ações e a outra fase 17% das ações dos acionistas em geral, pessoas físicas e jurídicas que adquiriram as ações da empresa. O acionista de referência, esse acionista que vai ter uma capacidade maior de influência, ele também tem várias obrigações. Obrigações, por exemplo, de ficar na empresa até dezembro de 2029,
obrigação de cumprir, de fato, a antecipação da universalização dos serviços, o que requer um acréscimo de investimento, um esforço de investimento considerável, ou seja, há um conjunto de obrigações e que requer uma decisão por parte daqueles candidatos de realmente um compromisso de médio, de longo prazo e de fazer esse salto de investimento que a empresa pretende fazer para cumprir o objetivo da universalização. Então, trata-se de uma escolha um pouco mais restrita, Rafael. É possível que há no Brasil várias outras empresas competentes com essa capacidade, mas o perfil da empresa vencedora, Equatorial, foi aquele que se ajustou melhor e, por uma decisão empresarial, uma empresa disposta a realmente fazer esse salto de investimento. É diferente se não houvesse nenhum tipo de quesito, nenhum tipo de pré-condição para que houvesse a participação da empresa. É essa a razão que tem uma empresa. Naturalmente, em outras circunstâncias da economia mundial, talvez houvesse até mais interesse. A oferta de ações, em geral, para pessoas físicas e jurídicas, gerou uma enorme demanda. Mas, para ser acionista de referência, realmente aqueles quesitos são quesitos bastante restritivos e que acabaram levando a apenas um interessado na fase final. Agora, Gessner, uma dúvida também aqui. Nós temos, então, com essa finalização desse processo de venda das ações, a Equatorial com 15% da Sabesp, que é o acionista referência, né, o investidor de referência, e o governo cai de 50,3% das ações para 18% e alguma coisa, né, por cento das ações. Como é a divisão da gestão, das tarefas agora nessa nova configuração? Olha, isso é interessante, Lívia. Há um conselho com 9 membros. 3 desses membros são indicados pelo governo, 3 desses membros são indicados pelo acionista de referência e 3 conselheiros são independentes, né? E o presidente da empresa o acionista de referência tem a prerrogativa de indicar. Então, digamos, há uma forte influência tanto do acionista de referência quanto do Estado, que, como você mencionou, mantém 18,2% das ações, e o conjunto de acionistas também tem os seus direitos respeitados, porque é uma empresa com uma boa governança, que respeita os direitos dos acionistas minoritários. Consequentemente, eles também têm uma voz ativa através das assembleias e das várias decisões societárias. Então, há um equilíbrio entre, de um lado, aquele acionista que tem mais agilidade e capacidade de acelerar e melhorar a gestão da empresa, que, como o Rafael assinalou, já era uma empresa com uma boa gestão, mas agora com menos amarras estatais, pode realmente pode acelerar muito, pode ser muito mais ágil, e o Estado mantém direitos políticos importantes, né? E algumas decisões fundamentais, apenas uma que foi destacada ao longo do processo, por exemplo, mudança de sede, ou qualquer tipo de decisão que envolva a política pública, o Estado certamente tem um poder grande de influência, né? Então, é um modelo, se a gente tiver uma referência na nossa economia, talvez um modelo Embraer, no qual você tem um acionista privado forte e que tem influência sobre a empresa, ao mesmo tempo você tem o Estado com influência e também salvaguardando os interesses de política pública. Gessner, o Bruno Pinheiro tem uma pergunta para fazer para você também. Bruno? Ótimo. Eu vou justamente insistir nessa linha sobre essas amarras do governo, justamente, né? Porque nós temos eleição de 4 em 4 anos e às vezes tem um gestor que não quer continuar uma atividade anterior, não quer dar um ritmo
né, justamente naquele plano. Agora, retirando essas amarras do governo, ela é uma estatal que é referência entre as outras, na verdade. Isso se torna muito mais eficiente. De que forma, em qual ponto que nós vamos avançar, retirando essa influência direta do governo do estado de São Paulo? Com certeza, Bruno. Olha, eu vou dar um depoimento aqui para vocês. Eu fui presidente da Sabesp em 2007 2011. É muito difícil você, por exemplo, manter os talentos na empresa, dar estímulo, incentivo econômico para os colaboradores, porque você tem que seguir a política salarial do Estado, que é uma amarra sobre a empresa. Então, uma empresa como a Sabesp, uma das maiores do mundo, tem que manter uma política salarial que não tem nada a ver com a dinâmica do seu setor. Depois, outra coisa, você quer fazer parcerias tecnológicas com relativa velocidade. Então, você vai procurar novas tecnologias inovadoras. Por exemplo, nós precisamos de nova tecnologia para atender áreas remotas, áreas distantes, e de uma maneira mais eficiente, com custos menores. Então, você quer fazer associações com outras empresas, eventualmente, com outros centros tecnológicos. Isso, para uma empresa estatal, é sempre um processo muito mais moroso, né? Então, é uma dificuldade. E como você falou, a cada 4 anos, você tem uma eleição e aí muda a alta direção da empresa, não há empresa que consiga competir no mercado dessa forma. Quer dizer, o planejamento estratégico da empresa requer uma lógica que não tem nada a ver com a lógica das eleições, dos ciclos políticos, etc. Então, eu acho que, nesse sentido, a Sabesp fica preservada em relação ao ciclo político, né? E isso é muito bom, porque isso permite que ela tenha um plano de médio e longo prazo. Qualquer empresa precisa de um plano de médio e longo prazo, especialmente na infraestrutura. O espectador está vendo aí as imagens, né, desses ativos, sistemas de tratamento de água, sistemas de tratamento de esgoto, são ativos, Rafael, Lívia, Bruno, de 50 anos, 40 anos de vida útil, e que exigem um planejamento de muito longo prazo. Não pode ficar sujeita às vicissitudes da conjuntura política. Gessner Oliveira, muito obrigado pela entrevista. Ótimo dia, até a próxima, Gessner. Igualmente para vocês, é um grande prazer. Um abraço. Muito obrigado.